Esse livro novo que tá escrevendo aí é sobre o quê? Não, o novo vai ser uma coletânea de todas as crônicas que eu escrevo para jornais. Entendi. E o último que eu estou preparando, o original, para relançar, para lançar uma segunda edição, é um livro que foi o último que eu lancei em 2016, dezembro de 2016, que conta a história da parte judia alemã da minha família. Parte do meu pai, parte da família do meu pai, o pai do meu pai era um judeu alemão, que veio em 1934 para o Brasil, foi um dos primeiros a perceber ali o perigo que surgia com o Hitler, né, porque muitos judeus demoraram um pouco a perceber. Então eu resgatei a história dessa parte judia alemã da minha família. E de que maneira? Esse meu avô veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, casou-se com a minha avó, que era filha do primeiro arquiteto do Brasil, que é nome de rua lá no Rio, não sei se você conhece, professor Gastão Baiana, que liga ali Copacabana à Lagoa. E a vida inteira, esse meu avô morreu, eu tinha 3 meses de idade, então eu não o conheci. E a vida inteira a gente quis saber mais dessa parte, né, alemã, judia da família, e minha avó sempre desconversou, nunca gostou de falar de nazismo, de holocausto e da família na Alemanha, sempre negou que tivesse guardado cartas, correspondências ou alguma documentação da família na Alemanha. E quando ela morreu, a gente foi desmanchar o apartamento dela em Copacabana, morou a vida inteira lá na rua Anhangá, e descobrimos mais de 300 cartas, a maior parte da minha bisavó Elise, alemã, para o meu avô e a minha avó. E essas cartas eram... Que conteúdos eram dessas cartas? Tudo que você puder imaginar. Assim, no início, cartas dissimuladas, porque a minha bisavó, como muitos judeus, ela fingia, né, que não estava acontecendo o que estava acontecendo. Né? Ela tentava se proteger de alguma forma. Né? Então, as cartas no início você vê muita dissimulação, você vê que ela não está contando o que realmente está rolando na Alemanha, mas a partir de um certo momento aí realmente ela começa a contar. Então, basicamente de que maneira a vida dos judeus na Alemanha as vidas foram se deteriorando, né, com a segregação, com a perseguição, né, até a solução final, que foi o extermínio interessante demais, dos judeus. E essas cartas, eu tenho minha irmã caçula mora na Alemanha desde 92, então a gente entregou todas essas cartas para ela. Ela teve um trabalho enorme para traduzir tudo, porque era um alemão arcaico, uma letra manuscritas, né, uma letra muito difícil. Ela traduziu tudo e começou a botar uma pilha em mim. Olha, a história é incrível, a história é sensacional, eu vou me aprofundar na pesquisa sobre a família, tenta se aprofundar no ensaio histórico, ali na pesquisa sobre o período, e aí reuni todas essas informações e usei essas cartas de várias maneiras. O livro se chama Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, e essas cartas, algumas são publicadas na íntegra no livro, né, porque elas são, né, representativas, né, emblemáticas daquele momento. Algumas eu transformo em diálogos, então tem ali uma carta em que ela conta para o meu avô, e veio aqui o Levin, que era o cunhado dela, com um plano, já pensando em fugir da Alemanha, fugir do nazismo, com um plano de comprar uma fazenda em Blumenau, são tantos alqueires, não sei mais o quê. Aquela carta, publicá-la integralmente seria chato, então eu imagino o encontro do Levin com ela e eu faço um diálogo entre os dois. Então é um livro que tem uma carinha de romance, é uma história real, mas tem uma cara de romance, e algumas cartas só me deram informações, né, que eu diluo no texto. Isso acho que são documentos históricos, né? Sim. Isso aí. Acho que tem até pesquisadores que teriam interessados, né? Tem vários livros assim, né, de descendentes que conseguem reconstruir, né, reconstituir a vida. E o legal é que era da tua família, né? Não, e o bacana é que é uma homenagem, porque, por exemplo, os judeus, os nazistas foram implementando ao longo dos anos, né, desde a ascensão de Hitler, várias leis, né, de segregação contra os judeus. Então, retiraram os judeus do serviço público, retiraram os judeus das universidades como alunos e como professores, proibiram os judeus de frequentar bibliotecas públicas, cinema, teatro. Então, isso tudo foi num processo muito violento. Até que chegou o ponto que fizeram com que os judeus mudassem os nomes, seus próprios nomes. Então, os judeus que tinham prenomes de origem não judaica, as mulheres eram obrigadas a incluir o Zahra, o Sara no nome. Para você saber que o cara é judeu mesmo. Isso. Meu avô era Ernest, eu me chamo Ernesto em homenagem a ele, e ele virou Israel. Então, tiram a sua identidade, depois tornaram todos os judeus apátridas, então tiraram a pátria, eles não eram mais alemães. Então, o livro foi uma homenagem, né, uma devolução à vida da minha bisavó, dos meus tios avós, dos meus primos, todos que foram dizimados pelos nazistas. Né? Isso é uma parte da história humana triste. Que é triste, é chocante, né, Eu já cara? fui chamado de nazista, né? No meu Instagram, uma vez, um desavisado entrou lá e me chamou de nazista.
E era Pedro o nome dele, eu nunca esqueci porque é o nome do meu filho mais velho. E eu me lembro bem da resposta. Eu falei, Pedro, me dei o trabalho de responder no Instagram. Pedro, erro. Pedro, eu poderia recomendar a você vários livros sobre o nazismo, vários livros. Mas eu vou recomendar apenas um. Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, que eu escrevi e conta a história da parte judia alemã da minha família, que foi dizimada pelos nazistas. Não tem nem como tu ser nazista, Aí porra. o menino entra, desculpa, eu não sabia da sua origem. Então tá, nazista não, mas seu direitinho de merda. Ué, é a mesma coisa, né? Nazista e direitinho ali, ó, de merda. Pra uma galera né?